E hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo sobre reportagem. Nós vamos continuar trabalhando com esse gênero de texto. E a nossa expectativa hoje é trabalharmos com foco em 3 práticas de linguagem: leitura, produção de texto e análise linguística. A nossa expectativa no trabalho com a reportagem é ampliarmos as reflexões sobre a relação entre os contextos de produção desse gênero e ampliar as possibilidades tanto de compreensão como de produção dos textos que pertencem ao gênero reportagem, ao gênero jornalístico reportagem. Então, nós trabalhamos na última aula com a reportagem como está o incerto retorno às aulas presenciais ao redor do Brasil. Eu espero que vocês tenham lido a reportagem na íntegra, que foi disponibilizada para vocês em PDF. Nós também disponibilizamos nos slides o link para que vocês pudessem acessar utilizando os recursos digitais que vocês têm, que vocês pudessem fazer o acesso no próprio site da revista Exame. E hoje nós vamos ampliar um pouco a discussão sobre a reportagem e também vamos fazer links entre a reportagem e outros textos, outros gêneros que circulam nas mídias digitais. Então, vamos começar fazendo o link entre a reportagem, que trata do planejamento para o retorno das aulas presenciais no Brasil. O link que nós vamos realizar é com uma postagem realizada pelo governador do estado do Ceará, o Camilo Santana. Ele realizou essa postagem em sua página do Facebook no dia 27 de junho e ele fez o seguinte comentário: sobre a informação do retorno de jogos de futebol para 6 de julho, isso não está sequer sendo considerado pelo Estado, não procede. O mesmo vale para datas divulgadas de retorno de aulas presenciais. Não há nenhuma data definida, tudo será feito com critério e responsabilidade. Então, essa postagem do governador Camilo Santana, de certa forma, ela nos traz um alívio, porque a gente já sabe que ele está ratificando, confirmando o comprometimento do Estado do Ceará com o retorno seguro das aulas presenciais. Porque, gente, nós estamos aqui ansiosos, nós professores estamos na ânsia pelo retorno, porque a gente sabe que o sistema de aula remoto ele não chega a todos os alunos da mesma forma, mas a gente também sabe que, por medida de segurança, esse retorno só pode acontecer quando houver um controle do Covid, para que a gente não coloque a nossa vida em risco. Então, agora nós vamos tratar um pouco das diferenças existentes entre o poema e a reportagem. A reportagem é o gênero textual que nós estamos trabalhando essa semana e o poema é o gênero textual que nós retomamos, que nós revisamos na semana passada. Então, a gente observa aqui, nessa primeira página, que nós temos o poema organizado em versos e que os versos se agrupam para formar as estrofes. Então, nesse slide, nós vamos observar 2 estrofes. Nós temos uma estrofe à nossa esquerda no plano superior da tela e nós temos no plano inferior uma segunda estrofe. E essas estrofes são constituídas por versos, porque verso é cada linha do poema. Já a reportagem, ela tem uma organização estrutural diferente do poema. A reportagem está organizada em parágrafos. E você deve estar se perguntando onde está o recuo característico que a gente sempre deixa, aquele espaço em branco, na primeira linha do parágrafo. Então, a gente já aproveita para dizer para vocês que nem todos os parágrafos apresentam esse recuo no início da primeira linha. Essa reportagem que a gente trouxe para vocês, da revista Exame, ela faz uso de parágrafos, né? O escritor faz uso de parágrafos para expor as informações, ideias e posições que ele assume na produção do texto, mas ele não usa o recuo no início do parágrafo. Os parágrafos estão marcados por espaços em branco. Então, percebam aqui, à direita do nosso slide, que nós temos aqui nesse trecho 4 parágrafos.
mas que nenhum parágrafo apresenta o recuo no início da primeira linha. Não apresenta. Eles estão alinhados, só que os parágrafos estão separados por espaços em branco. Mas nem por isso, por apresentar essa organização, nós não podemos dizer que aqui na reportagem nós temos estrofes. Nós não temos estrofes na reportagem, porque a reportagem também está organizada em parágrafos. Embora os parágrafos utilizados na escrita dessa reportagem, eles não apresentem aquele adentramento, que é o recuo no início da primeira linha, que geralmente nós deixamos ao produzir os nossos textos, tá bom? Então, vocês aprendem hoje ou revisam que há duas maneiras de organizar o parágrafo. Ou deixando um recuo no início da primeira linha, ou utilizando o recurso que o escritor utiliza aqui na escrita dessa reportagem. Ele não deixa o recuo, mas ele separa os parágrafos com espaços em branco. Bom, então, todas essas informações estão aqui disponíveis nesse slide, e vocês podem ler com calma para depois fazerem as atividades de vocês e tirarem as conclusões que nós julgamos importantes serem construídas a partir dessa aula, certo? Então, nós agora vamos tratar dos tipos de discurso que estão presentes em uma reportagem. Uma reportagem tanto pode comportar o discurso direto, como ela pode comportar o discurso indireto. O discurso direto, gente, acontece quando a fala de um personagem, de uma autoridade, de um enunciador foi transcrita pelo jornalista, e essa transcrição ela está marcada pelo uso de aspas, pelo uso de travessão, como a gente observa aqui na parte inferior do nosso slide. Nós temos o seguinte texto: o documento reforça que eles ainda não têm previsão de datas para o retorno, mas estão trabalhando com suas equipes nas estratégias financeiras, sanitárias e pedagógicas que serão colocadas em prática a partir do momento em que as datas forem definidas. Diz, então a gente observa aqui que o discurso é direto, porque o trecho do documento foi colocado entre aspas. Então, a utilização de aspas para a marcação do discurso direto, da transcrição da fala das personagens, é um recurso que foi utilizado nesse trecho da reportagem que nós estamos estudando. O outro tipo de discurso é o discurso indireto. E a gente observa que no primeiro trecho da reportagem, há a presença do discurso indireto, porque não há a transcrição da fala de nenhuma autoridade, de nenhum documento, conforme a gente observa no seguinte parágrafo. Buscando uma baliza, o Conselho Nacional de Secretários de Educação, CONSED, elaborou na semana passada uma diretriz nacional criada em conjunto com técnicos de secretarias de 13 estados. Então, a gente observa que aqui é a fala do jornalista, é o modo de dizer dele, ele diz o que o CONSED coloca, mas ele faz com suas palavras. Ele não marca o discurso direto do CONSED utilizando aspas nem travessão, certo? Que são os recursos mais utilizados na marcação do discurso direto. Em suma, o discurso direto acontece quando está marcada a transcrição da fala das personagens pelo uso de aspas, ou quando no início desse discurso direto aparece um travessão. Já o discurso indireto acontece quando o narrador, o escritor, reproduz com sua palavra a fala das personagens, ou então o que foi dito num documento, ok? Em um outro texto, e assim sucessivamente. Ainda sobre a reportagem, nós vamos tratar do tipo de linguagem que ele é característica. Então, tanto pode acontecer a linguagem formal como a linguagem informal. A gente observa aqui nesse parágrafo que nós temos a ocorrência desses dois tipos de linguagem. Em Minas Gerais, as aulas estão suspensas por tempo determinado.
Então, aqui nós temos uma ocorrência de linguagem formal, porque a linguagem está sendo colocada da maneira que a escola trabalha. Então, a linguagem formal é essa que a escola explora com maior ênfase, em maior proporção, de modo mais recorrente. Agora, na sequência, o escritor diz o seguinte, o escritor da reportagem, né, o jornalista. De acordo com a Secretaria da Educação, o retorno depende do andamento da curva epidemiológica de contaminação por Covid-19 no estado. Então, nesse período aqui, gente, nós temos a presença de uma expressão informal, andamento da curva epidemiológica. A gente sabe que essa curva se movimenta, mas literalmente ela não anda. Por isso que aí nós temos o uso da linguagem informal. Quem anda são as pessoas, quem andam são os seres vivos, mas essa curva ela pode ter um movimento positivo ou negativo. Se o movimento for positivo, em relação ao Covid, ela vai diminuir. Se o movimento for negativo, ela vai aumentar. Então, a gente observa que a curva, ela anda figurativamente e informalmente nesse sentido. Mas a gente sabe que para a linguagem formal, o termo que poderia ter sido empregado aqui de modo formal seria o crescimento da curva, né, e não o andamento da curva, tá certo? Então, por isso que nós marcamos aqui esse exemplo como sendo a ocorrência de uso da linguagem informal, certo? E agora, gente, nós vamos refletir um pouco sobre o uso de conectivos na reportagem e também os sentidos que esses usos apresentam na reportagem. Então, nós pegamos o seguinte trecho para tratarmos da oposição. Apesar da retomada das atividades econômicas em boa parte do Brasil, a volta às aulas presenciais ainda é incerta. Então, a gente observa nesse período que parte das atividades econômicas já foram retomadas. Apesar disso, no entanto, porém, a retomada das aulas ainda é incerta. Então, a gente observa que esse apesar que está aí destacado, ele foi utilizado no sentido de oposição, porque, embora as atividades econômicas já tenham sido retomadas, a gente ainda não sabe quando as aulas presenciais poderão ser retomadas com segurança, ok? Nós temos, no segundo trecho, a marcação aí do termo também, que dá uma ideia de adição, de acréscimo, de junção. Também há preocupação sobre o efeito pedagógico do afastamento da sala de aula, compensado apenas parcialmente pelo ensino à distância, especialmente em faixas de idade menores. Então, a gente observa que o uso do também aí tem sentido de adição, porque está se acrescentando, a partir do uso desse termo, outras informações à reportagem. E nós temos, no terceiro trecho, a expressão neste momento, que marca o sentido de tempo. Então, vejamos aqui o que diz o trecho. Neste momento, está na fase de criar um protocolo de segurança junto às secretarias municipais de educação e sindicato de escolas particulares. Então, nós observamos que a expressão neste momento, neste terceiro trecho, dá uma ideia de tempo, porque indica o momento, o tempo em que a ação expressa no período está acontecendo. Então, nós temos aqui exemplos de 3 sentidos que são marcados pelo uso de conectivos diferentes. O primeiro, oposição, que se realiza pelo uso do conectivo apesar. Não é só por meio do apesar, tem outros, depois a gente vai discutir isso. O segundo trecho é iniciado pelo conectivo também, que dá a ideia de adição. Outra informação vai ser colocada. E o terceiro período, o terceiro trecho, é iniciado pela expressão neste momento, que dá a ideia de tempo, certo?
Então, a gente começa com esses 3 trechos a refletir sobre os sentidos dos conectivos utilizados na reportagem que estamos estudando. Gente, nós temos agora a nossa atividade, tá certo? Eu não vou explicar a atividade, porque não há mais tempo, mas eu solicito que vocês resolvam essa atividade e encaminhem para o professor de língua portuguesa da sua turma, tá bom? Sucesso na atividade, sucesso na vida, boa semana e até o nosso próximo encontro.